Chega mais, gente boa, seja muito bem-vinda ao nosso canal Foca na Vaga. Eu sou o Tony Vieira e hoje nós vamos falar a respeito das principais diferenças entre o servidor público da Prefeitura de São Paulo e você ser um CLT. Gostaria já de convidar você a deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Se você está aí de repente pensando em prestar um concurso público e quer entender a diferença, ou se você está aprovado num concurso público e quer conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto, chega mais, vamos conosco que hoje vamos falar a respeito de diversos pontos aí que eu sei que são do seu interesse. Primeiro ponto que nós vamos tratar aqui das diferenças é a respeito das férias. A perspectiva que nós vamos falar aqui das férias é sobre o recebimento em si, ok? Já tem um vídeo aqui no nosso canal explicando todos os detalhes a respeito das férias do servidor aqui da Prefeitura de São Paulo, inclusive com mudanças muito recentes, mas hoje vamos falar a respeito do pagamento das férias. Se você é CLT, você deve estar acostumado que funciona da seguinte forma: você vai receber ali o seu salário do mês, onde você trabalhou normalmente, né? Se chegou o momento de você tirar as suas férias, você vai ter o adiantamento do pagamento seguinte e mais um terço, correto? Então você recebe o seu pagamento do mês, o adiantamento e mais um terço de férias. Já na Prefeitura de São Paulo, você recebe apenas o pagamento normal do mês e mais um terço de férias. Na CLT, quando você retorna ao trabalho após as férias, você não recebe. Portanto, você vai receber o adiantamento, mas vai ficar 2 meses sem receber. Já na Prefeitura de São Paulo, como servidor, você não recebe esse adiantamento, mas quando você volta a trabalhar, recebe os seus vencimentos normais. No final das contas, os valores totais aí são os mesmos, não tem diferença. A diferença está na forma do pagamento. No caso o CLT, tem o adiantamento. O outro não tem, que no caso é o servidor público. FGTS. Esse é um direito que o CLT tem. Mensalmente é depositado ali o FGTS e quando o funcionário é dispensado, por exemplo, ou mesmo que ele não foi dispensado, ele resolveu sair, existem meios para que ele tenha acesso ao FGTS. Se ele é dispensado, inclusive com multa de 40%. Mas no caso do servidor público da Prefeitura de São Paulo, e não só da Prefeitura de São Paulo, né, o servidor público, de uma maneira em geral, não tem direito ao FGTS. Sabia disso? Deixei nos comentários se você sabia que o servidor público não tem FGTS. Convênio médico. Bem, várias empresas aí fora, na CLT, oferecem aos seus funcionários como benefício convênio médico, algumas com algum desconto, outras sem desconto nenhum, mas algumas também nem oferecem o benefício do convênio, mas isso é algo que tem na CLT. Aqui na Prefeitura de São Paulo, você não tem um convênio médico, mas você tem o Hospital do Servidor, o Hospital do Servidor Público à disposição. E você também pode cadastrar ali seus dependentes diretos. Pode cadastrar a esposa, pode cadastrar os seus filhos. Se você é mulher, pode cadastrar seu esposo ou seus filhos, ou ambos, no caso, né? Sindicato. Bem, sindicato, claro que a CLT tem sindicato e claro que o servidor público da prefeitura também tem. Mas aqui é uma visão minha, eu vejo os sindicatos dos servidores públicos muito mais ativos do que no CLT. A questão política é muito mais forte também a ligação entre sindicatos e a política municipal. Então eu vejo uma atuação muito mais forte dos sindicatos do servidor público do que os sindicatos CLT. Sobre sindicatos dos servidores públicos, especialmente dos servidores da educação, eu vou gravar um vídeo, estamos preparando esse conteúdo. Se você não quer perder, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Sobre a estabilidade. A estabilidade, esse é um benefício
principalmente do servidor público, de uma maneira em geral, né? E aqui, no caso, como nós estamos falando da Prefeitura de São Paulo frente à CLT, a CLT, a questão da estabilidade é um pouco mais precária. Se acontecer ali uma crise financeira na empresa, o funcionário ele simplesmente pode ser mandado embora sem nenhum tipo de justificativa ou algo que vá atrapalhar. Desde que pague os direitos corretamente, ele pode ser mandado embora. Se a empresa falir, essa é uma questão bem complexa que pode acontecer de uma empresa decretar falência, algo que não vai acontecer com a Prefeitura de São Paulo, né? Nós estamos falando da maior prefeitura da América do Sul. Outras questões também aí envolvendo estabilidade, deixa eu pegar como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos. Na pandemia, quantos funcionários CLT foram dispensados, foram mandados embora? Já se você é um servidor público estatutário e passou pelo período da pandemia, você continuou aí trabalhando normalmente. Então a questão da estabilidade dá uma tranquilidade muito maior para a pessoa organizar a vida, para você organizar a sua vida em todos os sentidos. É um cargo onde você sabe que se não fizer nada de errado, não fizer nenhuma besteira, você tem para o resto da vida, ok? Na CLT, se você contrariar o seu chefe, se ele não for com a sua cara, tem grandes chances de você ser dispensado. Quantas vezes a gente vê por questões políticas, postura política, o chefe simplesmente dispensar o funcionário por descobrir que ele vota no candidato X ou Y. Obviamente, isso é feito de uma maneira velada, né? Não de forma tão aberta assim, mas sabemos que assim acontece. Se você, por exemplo, está de licença, se você teve um problema de saúde, em muitos casos até um acidente de trabalho na CLT, você tem ali, quando retornar, o período de um ano, né? Um ano de estabilidade que a lei manda, mas depois disso, provavelmente seu nome vai lá para a lista lá de dispensa assim que acontecer uma situação que precisar dispensar. Já no setor público isso não existe. Você volta e vai ter a garantia do seu trabalho normalmente, ok? Inclusive, outra diferença também é, se você tiver uma licença aí na CLT e dentro dessa licença você ficar um determinado tempo, a partir daí você é encaminhado para a Caixa, fica meses sem receber, claro que depois recebe retroativo, mas aí você vai perder uma fração de direitos, você vai ter aí benefícios cortados, né, durante um certo período, enfim, é realmente crítico. Já na prefeitura, o benefício que você vai ter é que não vai receber, se é o caso de você ter uma licença médica, são os dias trabalhados de vale refeição e também de vale transporte. No mais, você recebe tudo normalmente. Nem tem essa de ser encaminhado para a caixa, nem nada do tipo. Você continua recebendo normalmente pela prefeitura se você é um servidor público estatutário. Salários e benefícios. Aqui eu quero falar muito mais da perspectiva sobre qual te paga um valor maior somando tudo, ok? Obviamente, isso aqui é algo que você precisa comparar o cargo em si. Se você está assumindo na Prefeitura de São Paulo num cargo que existe também CLT, essa é a comparação que precisa ser feita. Porque muita gente trabalha CLT, operando determinado tipo de máquina, por exemplo, que é um serviço que não vai ter aqui na Prefeitura de São Paulo, ou às vezes tem também. Então a comparação tem que ser feita dessa forma. De uma maneira em geral, pelo que eu percebo, somando salários e benefícios, a Prefeitura de São Paulo ainda compensa mais. Somando benefícios e salários, São Paulo a prefeitura ainda vai pagar um valor maior. Isso no geral. Forma de ingresso, o que para mim é algo assim excepcional. A maneira pela qual você vai ingressar na CLT normalmente é um processo seletivo, é uma indicação de quem já está lá dentro da empresa. Se você tem dificuldade em passar em um concurso público, pode ser interessante para você.
Mas se você consegue passar no concurso, ou principalmente se você entende que mesmo com dificuldade de passar no concurso público, com disciplina e estudando corretamente, você pode sim ser aprovado, ser aprovada, eu acho que compensa muito mais aqui na prefeitura. Já participei de processos seletivos no meu tempo de CLT, onde eles perguntavam para mim sobre qual animal eu me identificava. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que a sua resposta a essa pergunta é interpretada por eles de uma maneira completamente diferente do que você está pensando. Por exemplo, se você diz ali que se identifica como uma cobra, eles vão pensar: esse cara é falso, essa mulher é falsa, não é uma boa pessoa para minha empresa. E muitas vezes o aspecto da cobra que você se identifica é a astúcia no bom sentido, a capacidade de se adaptar em vários ambientes, e não necessariamente que você é uma pessoa falsa. Porém, dentro de uma entrevista, esse tipo de coisa está ali. Já no concurso público, você depende de estudar, dar o seu melhor, fazer a prova e passar. Simples assim. Se você tirar uma nota maior do que as outras pessoas, você entra. É uma matemática básica que para mim faz toda a diferença do mundo. Para que eu tenha o meu emprego, eu dependa de mim mesmo. Eu não dependo de uma indicação e não dependo de alguém que está ali avaliando o que eu respondi ou deixei de responder, tentando interpretar quem eu sou através das minhas respostas. E essa é uma visão minha, mas é claro, tem gente que vai preferir o sistema de escolha da CLT e tá tudo bem também. Mas deixa aí, inclusive, nos comentários qual a sua opinião. Você acredita que a forma de seleção da prefeitura é melhor ou seletista é melhor? Condições de trabalho. Aqui diz muito respeito também àquilo que eu comentei um pouco lá em cima na questão da estabilidade. De uma forma em geral, CLT existe muito mais assédio, porque o funcionário, por medo de ser dispensado, ele acaba cedendo. Ele foi contratado para exercer a função X e acaba exercendo duas, três, quatro, cinco, 10 funções diferentes ali do que ele foi contratado para exercer. Isso sem ganhar nada a mais, tendo que fazer hora extra, muitas vezes sem gostar da ideia de fazer hora extra, deixando a família em casa, isso por medo de ser dispensado, ali sofrendo pressões da sua chefia sem poder muitas vezes contestar. Claro, existe a justiça, o funcionário ele pode depois vir a processar, pode ganhar, pode perder, mas isso é algo que enquanto ele estiver ali na empresa, normalmente ele tem que passar por isso. Já na prefeitura, não é que não tenha assédio, tem e muito, inclusive. Mas se você é um servidor estatutário, você tem muito mais meios para contestar tudo isso aí. Você pode contestar, pode dizer não e simplesmente não fazer. A sua chefia imediata ali não vai poder te dispensar por causa disso. Você vai ter direito à ampla defesa se porventura resolverem abrir um processo administrativo contra você, o que não vão fazer se o caso for de um assédio por parte da sua chefia. Se você se recusar a fazer um serviço que não é da sua obrigação, ninguém vai poder te obrigar a fazer isso, ok? Então eu vejo isso também como algo muito positivo. E de uma maneira em geral, Tony Vieira, qual é melhor? CLT? Ou é melhor você ser um servidor público aqui na Prefeitura de São Paulo? Aqui eu vou dizer a minha opinião, que, para minha pessoa, na minha opinião, é muito melhor um servidor público, ainda mais na Prefeitura de São Paulo, onde não tem atraso de pagamento, onde na Prefeitura de São Paulo você tem a sua tranquilidade ali de saber que você vai estar trabalhando, organizar sua vida, se você só sai dali se quiser. Se você quiser, inclusive, prestar outros concursos e buscar novos patamares, fazer uma faculdade, você tem sua tranquilidade de organizar sua vida nesse sentido. Por N razões, eu acredito que seja melhor. Mas entendo também que para muita gente CLT é melhor e respeito, não vejo problema nenhum nisso. Às vezes a pessoa pensa num crescimento profissional dentro da empresa, a pessoa vê então na CLT uma oportunidade nesse sentido. E outro benefício também aqui da Prefeitura de São Paulo é que há a possibilidade também de crescimento, um plano de carreira. Não todas as carreiras têm um plano decente, algumas
o plano é melhor, mas existe. É uma possibilidade também. Mas e você, o que acha? Já foi CLT? É servidor público hoje? Não, já foi? Qual a sua situação atual? O que você pensa sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários, terei prazer em ler, ok? No mais, deixo um forte abraço do Tony Vieira e até o nosso próximo vídeo.